começando aqui a nossa... Ei, olha, preste atenção. Essa é a hora da nossa revisão geral, galera, beleza? É a revisão da unidade 1. Vamos lá, então? Essa é a nossa aula 17.1. Joga lá, diretor. Gente, então na unidade 1... Deixa eu colocar minha canetinha aqui. Na unidade 1, nós falamos e abordamos sobre o estudo da NBAZ e da agropecuária, né? Falamos sobre o estudo dela, mão de obra no campo, sistemas agroflorestais, né? Os SAFs, agropecuária, falamos como é, o que é trabalhado dentro da agropecuária, sobre pecuária em si, a pecuária de Rondônia, apicultura, piscicultura, sistemas de criação de peixes, manejo das nossas rãs, manejos dos nossos jacarés, codornas, avestruzes, frango de granja e a galinha caipira, tá bom? Então, esses foram os nossos conteúdos, ou os nossos objetos de conhecimento aí. Na aula 1, falamos sobre o que é a NBAZ, agroecologia, zootecnia, preservação e conservação. Vamos lembrar aqui um pouquinho de algum desses conceitos. Então, a agroecologia dentro da NBAZ vai associar aí as culturas relacionadas aos cuidados ambientais. Por isso o nome agroecologia, né? E aí a gente tem também a parte dos animais, ou seja, das criações, a zootecnia. Então, o zootécnico é aquele que vai lá nas propriedades e cuidar desses animais que estão sob os cuidados dos pecuaristas, perfeito? E falamos também da preservação ambiental e também da nossa questão da conservação. Deixa eu clicar aqui e ver se vai aparecer. Ok, então quando a gente fala de preservação, a gente tem uma lei que nos ampara, a Lei 12.651, que fala que temos que ter áreas de preservação, áreas mantidas intocáveis, porque aquela área ali tem espécies que precisam estar, ou regiões ou fontes hídricas que precisam ser cuidadas, né? E nós temos também áreas de conservação, ou os cuidados com a utilização e a sustentabilidade no uso desses recursos. Perfeito? E aí a gente conceituou aí que a agroecologia, né, trabalha aí com os ecossistemas agrícolas, visando minimizar então essas produções e otimizando os agroecossistemas, né, envolvendo aspectos socioculturais, econômicos, técnicos e ecológicos. E aqui a gente tem aí então a zootecnia, que é o controle, né, os cuidados e os controles para esses animais em relação à sua qualidade e à sua produção, considerando a reprodução desses animais, o seu melhoramento genético e a sua nutrição. Perfeito? Na aula 2 falamos sobre a mão de obra no campo, e aí a gente especificou a do campo, a familiar, e também falamos dos equipamentos necessários nesses sistemas, né? Então a gente falou aí de mão de obra direta, que é aquela em que você vai agir sobre um determinado recurso. A mão de obra indireta é aquela que você vai inspecionar ou supervisionar. E a mão de obra qualificada, onde você vai ter já adquirido aí um certo conhecimento e colocar esse conhecimento em prática dentro de algum sistema aí, tanto da agricultura quanto da pecuária. E a mão de obra familiar, aquele que nós conhecemos muito bem, você e eu conhecemos muito bem, então que vão estar aí nos afazeres dentro das nossas propriedades. Perfeito? E aí, na aula 3.1, nós falamos sobre os sistemas agroflorestais. Os SAFs, eles são utilizados para a recuperação de ambientes e recebem uma classificação, né? A gente trabalhou na aula. Então, os SAFs, em relação às recuperações, eles ajudam no processo de suscetibilidade desse reflorestamento, o início do reflorestamento de um ambiente que foi uma hora usado aí ou para agricultura, para monoculturas, né, como eram usadas mais antigamente, e também para aquelas áreas que foram utilizadas de pastagem que você está tentando recuperar. Então, os SAFs eles são muito importantes nessa manutenção, nessa qualidade de recuperação do solo,
que é onde nós utilizamos tanto a agricultura quanto a pecuária, né, galera? E aí a gente tem essa classificação. O sistema silvio-pastoril, que é a criação de animais com as espécies florestais. Silvio-agrícola, que são as nossas culturas e as espécies florestais. E agrossilvio-pastoril, que é a junção da criação da pecuária, a agricultura, junto com as espécies de floresta. Então, as pessoas que optam por esse processo vão estar aí recebendo fonte animal, a fonte alimentar de frutas, legumes, né, que seja, e também, no caso, podem trabalhar com madeiras, enfim, tá bom? Vamos seguindo. Então, aí a gente tem a agroecologia e os SAFs, que objetivam otimizar as interações que ocorrem entre as árvores, cultivos agrícolas e os animais, garantindo assim a diversidade de produtos, reduzindo a dependência por insumos externos e diminuindo os impactos ambientais. Então, eles são importantes. Dessa forma, os SAFs, quando inseridos num contexto agroecológico, vão contribuir significativamente para o desenvolvimento desses agroecossistemas. Então, os SAFs é o bambambam da vez, tá bom? Pecuária ou agropecuária. Nós falamos do sistema de produção agropecuária aqui no nosso Brasil, né? E fizemos algumas comparações e alguns rankings aqui. Então, a produção agropecuária é a principal atividade econômica de um país, sendo responsável pelo abastecimento do comércio interno com alimentos como frutas, verduras, legumes, ovos, leites e seus derivados, né? E a gente tem os sistemas agropecuários, que podem ser extensivos, intensivos e os sistemas intensivos de mão de obra, ou quer dizer, semi-intensivos, né? Então, os extensivos, você vai ter, deixa eu ver se tem aqui. Tá, não tem não, mas a gente volta aqui. Então, o sistema extensivo, onde aqueles animais vão ser ali criados soltos no ambiente, onde eles vão procurar o seu alimento, beleza. O intensivo, que você vai ter um lugar, né, próprio para essas criações, você vai ser responsável integralmente pela alimentação deles, período de peso, tudo, reprodutivo, enfim. E o sistema semi-extensivo, que você vai mesclar o extensivo com o intensivo. Desculpa. A agropecuária, então, no Brasil, a gente tem um ranking, né, de exportação aí de açúcar, café, laranja, sojas, grãos, carnes bovinas e de frango. E o Brasil é considerado o maior produtor, né, o produtor mundial de grãos de sojas, café, laranja e açúcar. E em relação à carne, né, você tem o destaque da carne bovina e da carne suína. E o frango, né? A carne bovina em segundo, o frango em terceiro e a carne suína em quarto. E o milho também aparece aí despontando na agropecuária brasileira. Perfeito? Em relação à pecuária, galera, a gente falou aí das modalidades nessa produção e a relação dele com o ambiente. Então, quando a gente fala de produção pecuária, é mais acentuado a atenção para a produção de carne, os que vão produzir leite, né, os caprinos, os ovinos, os bovinos e os ovos, né, as nossas aves aí em geral, codornas, galinhas de granja, enfim, tá bom? E falamos também das modalidades da pecuária, que pode ser extensiva ou intensiva. Os dois modelos aí são mais intensificados aí no nosso país. E falamos da pecuária em relação ao ambiente, ou seja, a produção dos gases, né, que são produzidos no caso da criação bovina, e falamos aí no cuidado com o solo para que, principalmente naqueles sistemas extensivos, né? Você tem uma qualidade na saúde desses animais no processo extensivo, no caso deles andarem um pouco, mas também consumirem bastante energia. No intensivo, quando eles ficam ali presos em um determinado local, você tem o solo sendo resguardado aí dos impactos aí do sobrepeso, né, desses animais, mas enfim, são criações e são necessárias e a gente precisa ter meios de minimizar os danos sobre o solo e sobre o ar atmosférico.
Falamos também da apicultura, né, que é o conceito de apicultura, os aspectos biológicos da abelhinha e os sistemas de criação, tá? Vamos lá. Então, as abelhas, a espécie que mais conhecida é a Apis mellifera. Elas são produtoras de mel, produtoras aí de substâncias que são hoje utilizadas aí pelas indústrias cosméticas, né? Essas abelhas foram trazidas, então, ao nosso país, da Europa, por nossos imigrantes. Em relação aos tipos de indivíduos que nós temos dentro dessa sociedade aqui, nós vamos ter a rainha, no caso, é uma rainha por colmeia, né? Os zangões e as operárias, que vão ter vários tipos de operárias que vão fazer o cuidado ou vão vigiar toda a colmeia, aquelas que vão fazer a limpeza interna, a externa, aquelas que vão estar tendo cuidado com os filhotes, enfim, tá? Então tem uma mescla aí também dentro dessas operárias. E o que é importante na questão da instalação de um apiário, né, quando você está criando abelhas, é o local onde você vai fazer essa instalação. Precisa ter água, né? A disponibilidade de água e disponibilidade também de flora apícola, ou seja, espécies em floração, tá? As normas de segurança também para as pessoas que vão estar manuseando, manipulando esses apiários, que podem ser fixos ou móveis, né? Falamos também da piscicultura, ok? Na piscicultura, a gente falou aí da piscicultura em Rondônia, destacamos algumas espécies ali que foram destacadas no nosso Nona Rondônia Rural Show, e falamos sobre os sistemas de criação para os peixes. Vamos lá. Então, em relação à piscicultura no estado de Rondônia, ele é considerado o maior produtor de peixes nativos em cativeiro e o terceiro maior produtor do Brasil, com a produção de aproximadamente 65 mil toneladas ano, né? E o ranking de produção no nosso estado de Rondônia é tambaqui, a jatuarana, o pintado e o pirarucu. Em relação aos processos de criação, né? Nós temos o sistema extensivo, né? Onde você pode fazer esses locais com cuidados e algumas dicas, né, apropriadas para o declive da sua propriedade, para o tipo ou a espécie que você vai estar cultivando ali ou criando, tá? O fluxo de água, a quantidade, né, de indivíduos por população aqui dentro. No sistema intensivo, você vai ter recipientes próprios, tá, para cada uma dessas unidades. E no super intensivo, então cada um desses sistemas vai ser escolhido e cada um deles tem uma quantidade, né, de recursos que você vai precisar investir, né, nesses tipos de criações, tá bom? Aí a gente falou aqui sobre o sistema de criação de tanques-rede e falamos sobre a reprodução desses animais também. Então, é uma das formas de criação que são esses tanques-redes. O que nós destacamos aqui? Os tanques-redes são um conjunto flutuante, tá? Que vão permitir o confinamento desses peixes na quantidade adequada e onde serão alimentados até atingir o peso ideal para a sua comercialização. Então, aqui você tem uma ilustração mostrando no espaço mais dentro da propriedade, mas você pode fazer essas construções desses tanques-redes lá no ambiente natural, lá dentro do rio, né? A gente mostrou nas aulas ali que eles têm aquelas estruturas flutuantes ali para poder facilitar o fluxo de água o mais natural possível, mais próximo, né? Mais próximo não, natural mesmo, né? Vamos lá, então. Em relação à reprodução, nós vimos que existem muitas vantagens na atividade da piscicultura, mas que exige do produtor conhecimentos técnicos para o seu manejo. Toda criação precisa
de informações, né, gente? Você não vai começar a fazer uma criação do nada ou porque deu na telha, não. Você tem que ver a sua propriedade, você tem que ver seus recursos, você tem que ter o cuidado, quais são as características biológicas da espécie que você está criando e das necessidades que ela tem, né? A reprodução é um dos aspectos de atenção, claro. A fase reprodutiva da piscicultura, a produção de alevinos, como vocês estão vendo aqui na ilustração, o qual exige escolha dos reprodutores e das matrizes. O ideal, neste caso, é que ambos sejam de culturas diferentes para evitar cruzamentos consanguíneos. Então, quando a gente fala de reprodução, seja de qual espécie você estiver se referindo, você precisa conhecer bem a biologia desses animais. E qual é o seu foco? É a produção de alevinos? É a produção de reprodutores? É só fornecimento de carne? Qual é o seu objetivo nessa criação, tá? E aí, quando a gente fala sistemas de cruzamentos, vai aumentar aí a variabilidade genética e a resistência desses animais, né? Na aula 10, nós falamos sobre o manejo e criação das rãs, tão lindinhas. Então, falamos do sistema de criação e o manejo delas. Vamos lá. Então, a gente viu que no nosso país, nós temos a rantora, rana catesiana, né? E essas rãs, elas podem chegar aí, elas vão ter um retorno, vão te dar um retorno depois de 2 anos, né? Com a criação mínima de 50 a 60 fêmeas para 30 machos. Esse recipiente, esse local onde você vai criar o ranário, né? Ou você vai criar, lembra que você tem vários espaços. Deixa eu ver se eu coloquei aqui esses espaços. Ah, tá. Então aqui, no ranário você tem o setor de reprodução, o setor de girinagem e o setor de recria. No setor de reprodução, você vai ter primeira parte de mantença, né? Que é onde você separa os machos e fêmeas. Aí a parte de acasalamento, onde você vai ter os girinos se desenvolvendo, até chegar na fase aí do ímago, que é o juvenil. E aí você vai ter só o período de terminação, que é o período de engorda. E aí, onde você vai processar, abater e processar essas carnes originadas desse tipo de manejo, tá bom? Falamos sobre o manejo de jacaré também. Jacaré é a sua produção e o mercado. Então, como em outras atividades de criação, o manejo de jacaré pode ser realizado de 3 formas: o ranching, farming e o harvest, né? Eu não sei nada de inglês, né, gente? Poxa, a pronúncia é boa demais. Cerca de 30 ovos, não ri não, hein? Cerca de 30 ovos são postos anualmente por cada fêmea. As fêmeas têm o hábito de circular em torno do ninho para proteger e ajudar durante a eclosão. Eles vocalizam, aí elas fazem esse cuidado, sabem direitinho onde dá a distância, enfim, tá? E aí a gente falou sobre o manejo e criação de codornas. Essas avezinhas são muito delicadas, precisam de bastante atenção, né? Vamos lá. Os principais fatores que vão contribuir para essa criação são que elas têm um rápido crescimento, alcançam maturidade sexual bem precocemente, uma alta produtividade, tem um grande número de aves em um pequeno espaço, que elas são pequenininhas, né, porte pequeno, longevidade na produção, baixo investimento, você não precisa de muito recurso para poder criar, não. Rápido retorno, justamente devido a esse crescimento, maturidade sexual rápida, enfim. E excepcional sabor exótico. Tem gente que gosta, aprecia, tem gente que não. Mas para todo tipo de criação vai ter, sim, um grupo de pessoas interessadas, óbvio, né? Falamos sobre o manejo e criação de avestruzes, tá? Produção, reprodução, criação, manejo alimentar e sanitário. Falamos que nós podemos obter tanto a carne quanto o couro, quanto a pluma, são aproveitados aí desses animais, tá? Os avestruzes podem ser produzidos sob diversos sistemas de criação de acordo com o objetivo do criador. Os sistemas de criações mais adotados são o extensivo, o semi-extensivo e o intensivo. É isso aí, galera, aqui pra mim. Pois é, essa foi a nossa revisão geral da unidade 1, tá bom? Então,
Boa prova para você. Uma excelente, boa não, uma excelente prova para você. Atenção na prova, tá bom? Beijo da professora Tabita. Tchau, tchau.